Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol diariamente. E vamos começar a análise dos jogos dos times brasileiros na primeira Copa do Mundo de Clubes, nesse formato com 32 equipes. Eu vou analisar o empate do Palmeiras com o Porto de Portugal por 0-0, num jogo que só não foi espetacular porque faltou gols, principalmente da equipe paulista. Antes, eu peço para você deixar o like aqui também nesse vídeo e a inscrição. Se você não conhece o canal do Leandro Dias, seja muito bem-vindo. E se puder, contribua deixando o like e também a inscrição no vídeo. Bom, galera, vamos falar sobre esse jogo, a minha visão de Palmeiras 0, Porto 0. Começando pelo primeiro tempo, os times espelhados no esquema tático, os dois mais ou menos ali no 3-4-3 ou 3-4-2-1. Isso aconteceu basicamente boa parte do confronto. O início de jogo foi de revezamento de ataques. Ora o Palmeiras, ora o Porto. A equipe portuguesa chegou primeiro com João Mário pela direita, depois numa saída de bola errada do goleiro Cláudio Ramos, o Estevão por pouco não abriu o placar para o Palmeiras. O Palmeiras que iniciou o jogo marcando alto, não teve esse negócio de dar bola para o Porto e ficar esperando para espreitar contra-ataque, não. O Palmeiras marcou alto. Nas vezes que conseguia recuar ou fazia uma marcação média, o Porto tinha espaço para poder trabalhar, porque possui jogadores de qualidade. O jogo começa promissor para a equipe alviverde e essa pressão portuguesa inicial, ela não acontece muito por conta do que eu acabei de dizer. O Palmeiras fez essa marcação alta. O Porto teve suas chances, uma tabela entre o Samu e o Mora. O garoto de 18 anos quase abriu o placar, chutando à direita do Everton. Depois, mais uma vez, o goleiro do Palmeiras espalma, depois de uma cobrança de falta, uma bola alçada na área. O Porto tinha um pouco menos de posse de bola do que o Palmeiras no primeiro tempo, mas incomodava pelos lados, né, com o Gabi Vieira, especialmente pelo Rodrigo Mora, esse muito habilidoso. E acabou criando um pouco mais do que o Palmeiras ali até mais ou menos 35 minutos da etapa inicial. O Palmeiras se aproveitou da saída de bola errada do Porto. Com essa marcação alta, algumas vezes conseguia recuperar essa bola, mas faltava aquele capricho no passe e também na finalização. O jogo era faltoso pra caramba, o árbitro, inclusive menção honrosa aqui para ele, árbitro digno de campeonato carioca. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, toda hora parando com faltinha. E no final do primeiro tempo, o Palmeiras fez uma verdadeira blitz. O Richard Rios achou um passe espetacular para o Estevão pela esquerda, levou e finalizou, a bola desviou na zaga e foi para escanteio. E aí depois acontece essa blitz, né? O goleiro fez duas defesas espetaculares, o Cláudio Ramos, e o Francisco Moura salvou em cima da linha. O Palmeiras ainda teve uma chance numa cobrança de falta do Piquerez, a bola pegou uma curva e saiu à esquerda do Cláudio Ramos. Olha, foi um primeiro tempo gigante do Palmeiras, gigante. O jogo igual contra o Porto, em que muitas ocasiões foi sim superior à equipe lusitana. Faltou, como eu disse, caprichar nesse passo final e nas conclusões. Se for para destacar alguém individualmente desse primeiro tempo, na minha opinião, Richard Rios. O cara comandou o meio-campo do Palmeiras com muita inteligência, muita intensidade com a bola. Do lado do Porto, o jovem Rodrigo Mora e o centroavante Samu foram os que mais atrapalharam ou tentaram incomodar o sistema defensivo do Abel Ferreira. E como se desenvolve o segundo tempo? Acelerado, como terminou o primeiro. Com 2 minutos, o Palmeiras teve uma chance e o Porto outra. O Zé Pedro, depois, zagueiro do Porto, sozinho, perde uma chance. E aí, meus amigos, acabou o Porto no jogo. Se o primeiro tempo o Palmeiras foi um pouco melhor, com certo equilíbrio, no segundo, o time verde-branco tomou conta. Foi superior a partir ali dos 10 minutos da etapa final até o apito derradeiro do juiz. Tomou conta do meio-campo, criou espaços e o time português teve muita dificuldade, né? Mas, de novo, aquele passe final, aquela finalização ainda não acontecia, aquela precisão. O Abel Ferreira fez algumas mudanças e fez com que o Palmeiras melhorasse ainda. Eu acho que a entrada, principalmente do Rafael Veiga e do Paulinho pelo lado esquerdo, fizeram o Palmeiras, de fato, ser o dono da partida. O Flaco Lopes poderia ter feito um gol de cabeça numa cobrança de falta, e aos 38, o Murilo cabeceou na trave esquerda,
Eu até achei que o Cláudio Ramos tinha feito mais uma defesa, mas no replay a gente viu que ela tocou na trave, foi um pancadão. O jogo terminou com o Palmeiras em cima e o Porto recuado, um 0-0, que deixou um gosto de quero mais para a torcida do Porco. Olha, gente, eu tenho 39 anos, me considero jovem, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi um time brasileiro não apenas jogar de igual para igual com o europeu, mas ter sido melhor na maior parte de um jogo. Foi algo realmente impressionante. O 0-0 pressupõe um jogo chato, modorrento, não foi nada disso, foi um super jogo. Um primeiro tempo equilibrado, com uma ligeira superioridade do Palmeiras, um segundo tempo em que o Palmeiras dominou completamente. Claro que os times europeus estão em níveis diferentes nesse Mundial, você tem o PSG hoje, sem dúvida, a melhor equipe europeia, você tem Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, você tem o Porto, que claro, está num degrau abaixo, mas é um time ali do nível de uma grande equipe brasileira. A gente está falando do Palmeiras, que é a nata do futebol sul-americano, sem dúvida, junto com o Flamengo e o River Plate um pouco mais abaixo. São esses três times, né, que nos últimos anos vem dominando aí a Libertadores, especialmente Flamengo e Palmeiras. Então foi uma atuação gigantesca do Palmeiras, de bater palma. Acho que o torcedor tem que sair esperançoso desse jogo. Palmeiras, com esse empate, se ele fizer o dever de casa e vencer duas equipes que são inferiores ao Porto, o Inter Miami e o Al-Ahly, vai a 7 pontos e aí vai depender de saldo de gols para se livrar do Paris Saint-Germain nas oitavas. Eu acho que nenhum time, até os europeus, não querem ter o PSG pela frente. O Palmeiras vai ter que fazer saldo para poder se classificar na primeira colocação. Mas foi um jogo realmente muito bom. O destaque da partida foi o Cláudio Ramos, né, gente? O goleiro do Porto fez defesas espetaculares, incríveis, e saiu como herói. E eu ainda coloco, eu tinha falado aqui que o Richard Rios foi o melhor do primeiro tempo, eu acho que ele foi o melhor do jogo. Claro que depois o Rafael Veiga entra muito bem, o Paulinho também, até o Flaco Lopes, que a torcida do Palmeiras de vez em quando pega no pé, entraram bem, mas eu acho que no cômputo geral, o Richard Rios, para mim, foi o nome dessa equipe do Palmeiras, que, como eu disse, não teve um jogador que destoou muito. Talvez o Giai, né? O Giai, tecnicamente, ele não está no mesmo nível, né? Ele não está tão equilibrado como esse time bem armado do Abel Ferreira. Mas foi uma atuação, olha, impressionante. Eu diria que impressionante. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um time brasileiro dominar um gigante europeu. O Porto não vive seus melhores anos há muito tempo, né? Não é um protagonista do futebol europeu, mas é o Porto, né? Uma equipe campeoníssima. E o Palmeiras, aquela história de vamos ver se tem brasileiro que joga de igual para igual. O Palmeiras foi melhor do que o Porto. E aí, eu quero a sua opinião. O que você achou do jogo? Concorda comigo? Discorda? Coloca aqui nos comentários e vamos debater. Farei análises de todos os jogos dos times brasileiros nessa fase de grupos e também dos adversários do Fluminense no grupo F. Então, conto com a sua participação, deixando o like e a inscrição aqui no canal, beleza? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!